O tema é o Deus que surpreende. O Deus que surpreende. Nós vamos ler todo o capítulo 19, porque senão a gente não vai entender. Então, vamos ler com atenção todo o capítulo 19. Eu vou projetar e vou ler na versão NVT. Como ela tem umas expressões difíceis, eu preferi essa versão, mas você pode acompanhar no telão ou na sua Bíblia, você fique à vontade, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento que lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu um monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne, distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Amém?
Essa é uma história conhecida para alguns, outros às vezes nunca ouviram. E eu te desafio, você que nunca tinha ouvido, leia capítulo 18, 19 principalmente, para você entender essa história de Elias. A minha pergunta é, você já fez alguma coisa na vida? Planejou, programou, fez tudo bonitinho, foi lá e fez, e o resultado foi completamente ao contrário do que você esperava? Você já fez isso na vida? Nossa, eu planejei, estudei para aquela prova, me matei, cheguei lá, achei que tinha acertado tudo. Quando saiu o resultado, não tinha acertado. Eu fiz um investimento, comprei uma coisa, investi meu dinheiro naquilo, tal, com tanta dedicação e quase fali. Né? Ou seja, tem muitas coisas que a gente planeja, programa, mas acaba saindo e a gente fica o quê? A gente fica frustrado. Aqui eu entendo que Elias estava frustrado, ele estava se sentindo muito frustrado. No capítulo 18, se você ler aí, começa a dizer sobre Elias, que Elias, lá no versículo 20, vai dizer que Elias faz um desafio com os profetas de Baal. Ele faz um desafio e fala assim, olha, haviam 3 anos que não chovia sobre Israel. Deus não dava chuva para Israel, né? E o povo estava passando fome, havia muita sequidão na terra. E aí Elias faz um desafio com os profetas. Naquela época, quem reinava era Acabe e Jezabel. Jezabel era uma endemoniada, eu posso afirmar. Ela era uma mulher endemoniada. Ela adorava vários deuses, ela matava os profetas. E então, Elias pega e desafia os seus profetas, os profetas de Baal, o profeta Jacerá. E ele fala, olha, vamos ver então quem é o Deus verdadeiro. Vamos fazer 2 altares. Nos altares nós vamos colocar muita água e a gente vai orar para o nosso Deus. O Deus que vier com fogo e secar tudo é o verdadeiro Deus. E eles falaram, combinado, vamos fazer isso. O texto vai dizer que havia 450 profetas de Baal e mais 400 de Aserá nesse lugar. Lá no Monte Carmelo, lá em cima. E aí eles fizeram e começam a rezar, vamos dizer assim, para o Deus deles. E chamar o Deus dele, chama, e nada, e nada, e nada. E eu acho engraçado que lá no versículo 27, Elias começa a zombar deles, né? Grita mais alto, já que ele é um Deus. Olha, quem sabe ele está meditando, ele está ocupado, ele saiu para viajar, ele não está desocupado, ele está dormindo, precisa de ser despertado. Ele zomba neles. E eles começam a se mutilar, a sangrar, a dançar, e nada desse Deus responder. E aí, quando eles dizem, o texto vai dizer que desde cedo até o meio-dia eles fazem isso. Quando eles veem que a coisa não dá certo, Elias vai lá, restaura o altar, coloca 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. O texto fala um rego para colocar água, ele enche de água, ele manda encher de água 3 vezes. Eles matam um cordeiro, coloca o cordeiro, encharca tudo, e eles põem água, e aí quando Elias ora, o Senhor manda literalmente fogo do céu, e aí queima tudo, queima o cordeiro, queima até as pedras. O texto vai dizer que ele lambe a água, seca tudo, e aí todos começam a gritar, esse é o Senhor, o Deus de Israel e tal. E então, Elias desce o monte e mata os 450 profetas de Baal. Depois sobe o monte de novo. E aí ele pede para o seu ajudante, Geazi, olhar se tinha chuva. E ele olhava e não, então vai 7 vezes. Lembra da história? E aí ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele fala, então avisa Acabe que vem vindo uma chuva forte. Só tinha uma nuvenzinha. E aí ele corre e aí vem um temporal. Diz que a água cai, uma grande torrente de água. E tanto que o texto vai dizer que o Espírito Santo, né, que Deus vai com Elias e ele corre. O Acabe vai de carruagem, né, com os cavaleiros dele, e ele vai correndo e desce o monte correndo. Irmãos, eu fico imaginando a sensação de Elias aqui, nessa parte da história. Uau, Deus me usou.
Deus se manifestou no nosso meio. Deus provou que Ele é Deus. Ele me usou. Eu orei, o fogo caiu do céu. Eu orei, Deus mandou chuva. Agora o povo vai tudo se converter. Agora Jezabel vai se converter, Acabe vai se converter. Essa era a intenção e o pensamento de Elias. Concordam comigo? Ele saiu nesse êxtase daquele lugar. Só que Acabe vai e conta para Jezabel. Só que em vez de Jezabel falar, não, nossa, esse é o Deus, ela se enfurece ainda mais. E manda um recado para Elias. Elias, eu juro pelos meus deuses, que amanhã a esta hora você vai estar morto. Deu 24 horas para ele. E o texto vai dizer que Elias então foge. Elias foge com muito medo, aterrorizado, frustrado. E aí então, Deus surpreende Elias. No pior momento da vida dele. No pior momento da vida dele, vocês vão entender. Primeiro, Deus surpreende Elias no caminho. Repete comigo. Deus surpreende Elias no caminho. Isso. E é interessante a gente entender uma coisa. Elias, olha o que Tiago 5,17 diz. Elias era homem semelhante a nós. Elias não era um super-herói. Elias não usava capa. Elias não voava. Elias não tinha visão raio-x. Não. Elias era homem como eu e você. Ele era um homem de carne e osso. Tá certo que nós aqui, uns tem mais carne e outro tem mais osso. Mas nós é tudo igual, né? Nós somos todos iguais diante do Senhor. E Elias era assim. E quando Elias recebe a mensagem de Jezabel, que jura matá-lo em 24 horas, diz que ele foge para salvar a sua vida. E ele faz, irmãos, exatamente o que Jezabel queria. Porque se Jezabel matasse Elias, que era muito fácil ela fazer isso, ele se tornaria um mártir. O povo iria crescer ainda mais, iria se rebelar. Mas não, Elias foge. Então ele é tido como covarde. Era exatamente o que Jezabel queria. E olha o que o Charles Spurgeon nos diz. Elias bateu em retirada diante de um inimigo derrotado. Eles já estavam derrotados, gente. Já tinham vencido. Era só ele, continuar firme que ele ia conseguir. E durante 3 anos do ministério de Elias, Elias orou o tempo todo pedindo direção de Deus. Ele sempre orava, ele não tomava atitude sem as instruções do Senhor. Mas aqui nesse texto, a gente vê que não. De Betseba, do monte a Betseba, era de 140 a 160 quilômetros. Irmãos, ele fez isso num dia. Corre. Ele correu. Ele deixou lá o seu servo. E aí diz que então ele vai para debaixo de uma giestra. Em outras versões está zimbro ou junípero. Mas na verdade, era um arbusto com flores que dava no deserto sombra para os viajantes e para o rebanho. E sentado à sombra, Elias faz agora sabiamente uma oração. Aí que ele vai orar. Mas que oração foi essa do seu indivíduo Elias? Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo do pé de giestra e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Elias pede a morte. Elias pede a morte. Tudo isso, irmãos, porque quando ele faz tudo aquilo, ele enfrenta os profetas de Baal, ele sobe monte, desce monte, sobe monte, desce monte, ele mata aquele povo que adorava a Baal e a Será. Ele tinha convicção de que o povo agora ia mudar. Mas não. Acontece tudo ao contrário e ele fica frustrado. Ele fica frustrado. Muito, muito frustrado. Ele se sente fracassado. Você já se sentiu assim? Fracassado. Elias se sentiu fracassado, exausto de tanto esforço, gente. Como eu disse, ele vai para o monte, ele desce e mata os profetas. Aí ele sobe de novo.
ele ora, aí manda chuva, e sai correndo, e vai para o deserto. Ele estava exausto, exausto, exausto. E unido a uma crise emocional e um pouco de falta de fé, levaram Elias a uma depressão profunda. Depressão não é de hoje, irmãos. Depressão é algo antigo. Elias sofreu de depressão profunda pela sua exaustão, pelo seu cansaço e pelo sentimento de fracasso. E a exaustão dele era tão grande que depois de pedir a morte, o texto vai dizer que ele dorme profundamente. Ele dorme profundamente. E eu creio que ele dormiu orando e chorando. Você já orou? Você já aconteceu isso com você? Chora, ora e deita. E aí ele dormiu. E quando ele acorda, tem um anjo chamando ele com um pão assado na brasa e água. Eu acho que ele olhou e falou: morri. Agora eu morri mesmo. Deus ouviu minha oração. Porque ele abre o olho, tem um anjo do lado. E diz que ele come e volta a dormir. De tão cansado, exausto que ele estava. E eu acho lindo, irmão, que Deus permitiu que Elias descansasse. Deus permitiu que ele descansasse. Né? E quando o anjo chega, fala: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. A Ara diz assim: vai ser longo, vai ser muito longo. Eu não sei se você está entendendo ainda, mas Deus, como Ele é surpreendente. Elias estava esperando a morte em 24 horas. Cansado, exausto. Deus manda um anjo e fala para ele: ó, acorda, levanta, porque o teu caminho é de sobremodo longo. Não é só 24 horas, não, Elias. O caminho é longo. Talvez assim como Elias, meu irmão, você está se sentindo frustrado, cansado, desanimado, exausto, sem forças para prosseguir. E às vezes está pedindo até a morte. Senhor, tira minha vida. Eu não aguento mais. E muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos assim, é preciso descansar. Eu estou falando porque hoje nossa palestra foi justamente sobre isso. Nós precisamos descansar, irmãos. Às vezes, o simples fato de descansar nos recarrega. Hoje eu estava muito cansada. Deitei 2 horinhas, descansei e pronto. Às vezes é preciso descansar. Não é pecado descansar. É importante. É necessário. Porque nós somos seres humanos, irmãos. E quando nós estamos assim, frustrados, cansados, exaustos e descansamos, a melhor coisa é nos alimentarmos do alimento do céu. Amém? E qual é o alimento do céu? Olha o que João nos fala no capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Esse é o pão do céu, meu irmão. Quando a gente está cansado, desanimado, exausto, busque no Senhor, na palavra, que é pão, que é água. Porque é de Jesus. E talvez você ouviu: você não vai conseguir. Você não vai, você vai morrer. Talvez já te deram um decreto. Você vai morrer. Um médico chegou para você e falou: você vai morrer. Mas hoje Deus levanta e diz: levanta, come, bebe, porque o caminho ainda é longo, meu irmão. O caminho ainda é longo, tem muito para você viver. Eu tenho muitas bênçãos para te dar. Nós não sabemos, irmãos, o que tinha naquele pão e o que tinha naquela água. Mas que o negócio era potente, era, né? Porque o texto diz que ele anda 40 dias e 40 noites depois. Era um whey potente. Porque, né? Lembra dos 40 que nós falamos semana passada? E a gente não sabe o porquê ele demora todo esse tempo, porque o caminho do deserto até o monte era 400 quilômetros. Então ele era feito de 10 a 12 dias a pé. E ele leva 40. Então a gente não sabe por quê. Os estudiosos acham que é porque ele parava, chorava, resmungava, aí ele andava mais um pouquinho, parava, resmungava, andava um pouquinho. Outros acham que ele estava meditando nos 40 anos, né, do povo no deserto, ou os 40 dias de Moisés no Monte Sinai, que era o monte que ele estava indo. Ele estava indo para o Monte Sinai. Então a gente não sabe, mas lembra que 40 representa tempo necessário para haver uma mudança radical? Ele precisava desses 40 dias no deserto. Mas Deus continua surpreendendo Elias. E agora ele surpreende Elias Elias então vai em direção ao Monte Sinai, Monte Horebe, Monte de Deus, é tudo a mesma coisa.
E ele vai para esse monte. O monte onde Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Onde Moisés viu a glória de Deus, ou seja, era um lugar santo, era um lugar onde Deus havia se manifestado de formas extraordinárias. E chegando no monte, o monte do Senhor, o que Elias faz? Vai dormir na caverna. Vai dormir, deprimido, a ponto de abandonar o seu ministério, de abandonar a sua vida, de querer morrer. E então, mais uma vez, Deus surpreende Elias. E agora ele não manda anjo, não. Agora o próprio Deus pergunta para Elias: o que você faz aqui, Elias? Na versão Ara, né? O que tu fazes aqui, Elias? Deus faz uma pergunta, mas Elias não responde como deveria. Tanto que no versículo 13, Deus vai repetir a pergunta. Porque na resposta de Elias, eu acho engraçado, ele vai responder para o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, e ele vai chorar as pitangas para Deus. Ele, na fala dele, eu passei por muitas provações no meu ministério, eu não estou conseguindo, olha, Deus, está muito difícil. Já viu alguém assim? Que só reclama? Está muito difícil, ninguém me ama, estou sozinho. E na resposta de Elias, a gente vê um pouco de orgulho e de autopiedade. Né? E aí ele exagera. Estão me perseguindo. Era só Jezabel que estava perseguindo ele. Ele exagera. E a gente fica assim quando está deprê. Né? A gente exagera, a gente se entrega, ele se sente sozinho. E em seguida Deus fala assim: Elias, vai para a frente do monte, na entrada da caverna. Vai para a entrada da caverna. E se você ler o texto, parece que ele não foi. No meu entender, ele não vai. E aí o texto vai dizer no versículo 11 que o Senhor passa. Isso já nos remete a Êxodo 33, quando o Senhor passa e Moisés vê a glória de Deus, né? E aí, porque tudo que Elias precisava, irmãos, era de uma nova visão do poder da glória de Deus. Tudo que Elias precisava era isso, mas Elias era acostumado em ver o extraordinário de Deus. Ele viu o fogo cair do céu e consumir todo o altar. Ele viu milagres, e milagres na estrada, no caminho do ministério dele. E aí disse que, de repente, o Senhor manda um forte vento. Mas o texto vai dizer que Deus não estava no vento. A montanha chacoalha, as pedras quebram, mas o Deus não estava no vento. Ou seja, ele não ouviu Deus no vento. Depois diz que veio um grande terremoto, veio um vento, depois veio um terremoto, chacoalha tudo. E diz que Deus não estava no terremoto. Ou seja, ele não ouviu Deus no terremoto. Depois Deus manda fogo. E o texto continua dizendo que Deus não estava no fogo. Irmãos, vento, terremoto e fogo eram manifestações que Deus usava para falar ao povo de Israel. Lembra da sarça ardente de Moisés? Ele se manifestou pelo fogo. E na teologia a gente chama isso de teofania, que são as manifestações do poder de Deus, da manifestação de Deus, através do terremoto, do fogo, do vento, enfim. E depois dessa exibição, que Elias já estava acostumado, diz que vem um sussurro tranquilo e suave. Na sua Bíblia vai estar sício. Sício é sussurro. Diz que vem um sussurro tranquilo e suave. E aí o profeta ouviu a voz do Senhor. Ele põe a capa e tem um encontro com o Senhor. Eu acho tão lindo. Porque Deus conhecia o coração de Elias. Sabia que ele estava aflito, que ele estava angustiado. E que aquelas manifestações tremendas ele já estava acostumado. Então Deus vai e sopra no ouvido dele. E a pergunta é a mesma. O que tu fazes aqui, Elias? E o que mais me irrita é que ele responde a mesma coisa. Ele responde a mesma coisa, aquela resposta evasiva, egocêntrica. Era Deus dizendo assim: Elias, você mandou pedir um fogo do céu? Eu mandei. Você pediu chuva? Eu mandei. Você matou os profetas de Baal. Você agora era para estar feliz da vida e você está desse jeito por causa de uma endemoniada. Você está assim porque uma mulher ficou na tua orelha dizendo que vai te matar. Você orou, caiu fogo do céu. Você orou, a chuva caiu. E você está com medo de um ser humano.
E aí é como se Deus dissesse assim, você precisa entender que eu não trabalho só no sobrenatural, Elias. Eu também trabalho nas coisas simples. Eu também trabalho nas coisas simples, como um sussurrar no teu ouvido. Porque, irmãos, quando há a conversão do nosso coração, é um simples sussurrar no nosso ouvido que transforma a nossa vida. Não é barulho, não é grito, não é sapateado, não. É a simples voz do Espírito Santo ao nosso coração. Irmãos, nós temos vivido um tempo onde as pessoas acham que Deus só está no barulho. Nessas igrejas, não estou criticando, mas tem gente que acha que Deus só se manifesta em igreja lotada, com parede preta, som, aquelas luzes, aquelas coisas. Deus se manifesta? Manifesta. Porque Ele é Deus, Ele manifesta onde Ele quer, como Ele quer, quando Ele quiser, onde Ele quiser. Não estou dizendo isso. Mas, irmãos, na maioria das vezes, Deus se manifestou de forma simples, suave, tranquila. Quando Ele quis livrar o povo da escravidão, Ele não mandou um exército, Ele mandou um menininho chamado Moisés, um bebê. Quando Ele quis trazer a salvação ao mundo, Ele deu o próprio Filho que veio a esse mundo como um bebê. Ele não fez grandes coisas para... E aí eu acho interessante que 2 Coríntios 4:7, eu não coloquei, diz assim, que Deus quer usar vasos de barro. Ou seja, Deus usa as coisas simples. Ele fala as coisas simples para confundir esse povo, para confundir as pessoas. E nas palavras do Dr. Oswald Sander, os sussurros do Calvário são muito mais poderosos que o trovão do Sinai para conduzir o homem ao arrependimento. Irmãos, Elias não tinha nada de novo para dizer para Deus. Por isso que ele repete a mesma pergunta. Mas Deus tinha uma nova mensagem de esperança para o coração de Elias. E a primeira coisa que Deus fala para Elias é: volta para o trabalho. Volta para o seu caminho. Irmão, você já ouviu isso? Como é a frase? Agora subiu na minha cabeça. Mente vazia é? Mente vazia é oficina do diabo. Tem muita gente passando sofrimento, depressão e muita coisa, porque não se ocupa, irmão. Porque está lá sem fazer nada. Porque a pergunta, quando Deus fala, Elias, o que você está fazendo aqui? A resposta mais sincera de Elias deveria ser: nada. Estou aqui em autopiedade. Estou fazendo nada. Eu quero morrer mesmo. Estou fazendo nada. Essa era a resposta de Elias, mas não, ele não dá essa resposta. E aí Deus fala para ele: ó, volta, vai para o seu caminho, volta a servir, volta a cumprir o teu chamado, volta a cumprir a tarefa que eu te dei. E agora você vai ungir 2 reis e um profeta. Volta para o trabalho. Irmãos, quantas pessoas nós vemos hoje se entregando ao desânimo, à frustração, porque estão sem fazer nada. Eu não arrumo emprego. Irmão, então leva currículo, que às vezes você está esperando cair do céu. Não vai cair. Irmãos, às vezes você está precisando de algo, está esperando cair do céu, está esperando um milagre acontecer, enquanto Deus quer que você faça alguma coisa, que você volte ao caminho. Se a sua mente ficar vazia, Satanás vai usar ela para ficar na tua orelha, igual Jezabel. Você vai morrer 24 horas. Foi isso que aconteceu com Elias. E Elias, que estava queixando daquela geração passada, quando ele fala dos antepassados, ele está queixando dele. Estava reclamando da geração. Deus fala: vai, que você vai agora fazer a futura geração. E olha, Elias, você não está sozinho não. Eu guardei 7.000 que não adorou Baal para estar junto com você. Você não está sozinho. Deus estava dizendo: para de chorar pelo passado, Elias. Para de fugir do presente e olha para o futuro, o que Deus tem para você, o que eu estou preparando para você. Porque quando Deus está no controle, irmão, há esperança. Quando Deus está no controle, há esperança. E Elias, revigorado, volta para o caminho. Elias volta para o caminho, retoma o seu trabalho. Irmãos, talvez como Elias, você está aí sem esperança. Ou talvez você está querendo buscar a presença, mas está escondido. Escondido na caverna, esperando algo sobrenatural acontecer. Ou talvez você está aí esperando Deus,
Ai, Senhor, ninguém me ama. E Deus está sussurrando no teu ouvido. Calma, meu filho, eu continuo contigo. Lembra que nós cantamos? Comigo estás. Ele está conosco todo o tempo, meu irmão. Ele está conosco. E talvez você está aí murmurando, achando que está sozinho, que ninguém te ama, que ninguém gosta de você, que todo mundo é contra você, que você é o rejeitado da turma. E Deus está dizendo assim para você: sai da caverna. Ouça minha voz, volta para o caminho, volta. Existem pessoas que te amam, existem pessoas que gostam de você, e existem pessoas esperando ouvir a minha palavra, a minha voz através de você. Mas o último ponto dessa ministração é que Deus surpreende Elias no fim da jornada. Repete comigo: Deus surpreende Elias no fim da jornada. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Como que Elias foi para o céu, irmãos? Redemoinho. Não foi na carruagem de fogo. A gente vê os desenhos, né? Não foi. Foi no redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou a roupa ao meio. Você ainda não entendeu? Irmãos, aquele que foi jurado de morte em 24 horas, viveu mais 25 anos depois desse juramento. E não foi morto. Não morreu. Ele foi arrebatado. Aleluia. Esse é o Deus que nos surpreende, meu irmão. Esse é o Deus que nos surpreende. Ele estava ameaçado de morte, vive mais 25 anos e nem morto é. E nem passa pela morte. E em vez de ficar chorando, ele entende isso. Ele é renovado, reanimado. E aí ele então se manteve ocupado até o último dia do seu ministério. E antes de chegar ao fim, ele oferece um presente para Eliseu. Ele fala: Eliseu, o que você quer de presente? E Eliseu diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. Pode contar. Os milagres que Eliseu vive é o dobro dos milagres que Elias viveu. Aquele que estava jurado de morte, estava formando uma futura geração. Elias viveu muito mais do que ele imaginava. Ele presenciou ainda muitos outros milagres. E ele ainda ensinou coisas a Elias, para que Elias continuasse a missão e ele continuasse a obra do Senhor. Irmão, eu não sei como está a tua vida. Eu não sei, talvez você está debaixo de um arbusto, chorando, lamentando, murmurando. Oh, Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu tenho certeza que um dia na vida você já falou isso. Não aguento mais. Mas essa noite o Senhor diz: eu sou o pão da vida, a água da vida. Aquele que comer e beber dessa água nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Hoje o Senhor nos oferece a água da vida, para te dar ânimo, para te dar disposição de enfrentar as lutas. Nesta noite Deus está dizendo: se levante, coma, porque o caminho é demasiadamente longo, meu irmão. Ele é longo. O Senhor está dizendo: os meus caminhos, os meus planos são muito maiores, muito melhores do que os seus. É como se Deus está dizendo: talvez você está numa caverna fria, escura, com medo, frustrado, desanimado. Você até quer a presença de Deus, mas você não consegue nem buscar. Você não tem força. Ou talvez você está esperando uma manifestação sobrenatural e Deus só está lá sussurrando no seu ouvido: vem para mim, se levanta, coma, beba, porque o caminho é longo. Irmãos, Deus está aqui sussurrando aos nossos ouvidos nessa noite. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu estou com você. Ainda que você passe por águas profundas, eu estarei do seu lado.
Ainda que você atravessar rios, você não se afogará. Ainda que você passar pelo fogo, não se queimará. A chama não lhe fará mal, não arderá em ti. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé. Porque o Deus que surpreende, Ele cuida de você. E eu me lembrei de uma canção que fala muito ao meu coração. Eu sei que entre nós há pessoas que estão passando por problemas emocionais, depressão, ansiedade, síndromes. E essa canção, eu perguntei para o grupo, ele falou, a gente conhece, mas nunca tocou. Eu falei, então hoje vocês vão ouvir. Eu vou cantar ela no playback, porque ela fala demais ao meu coração e eu creio que vai falar com você. E eu queria que enquanto você ouvisse essa canção, você fechasse seus olhos. Se você conhece, canta. Se você não conhece, ouça o que Deus está te dizendo. Coloca a mão no teu coração e sinta essa canção como se Deus estivesse falando com você nessa noite. Pode colocar para mim, Paulinho. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Escute, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus está cuidando de você, meu irmão. Essa luta vai passar. Ele está do seu lado. Aleluia, Senhor. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Aleluia. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que
Aleluia. Senhor, nessa noite, nós oramos, Senhor, pela vida dos teus filhos, Pai. Ó Pai, muito obrigado porque Tu és um Deus que nos surpreende todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos surpreende no caminho, na caverna e no fim da jornada. Assim como o Senhor fez com Elias. Senhor, obrigada porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. E nessa noite, Senhor, eu oro por todos aqueles que estão enfrentando problemas de depressão, ansiedade, aflições, pessoas que estão se sentindo frustradas, Senhor, por não ter conseguido conquistar ou realizar aquilo que sonhavam. Eu oro, Senhor Jesus, por aqueles que estão pedindo a morte. Eu oro por aqueles, Senhor Jesus, que não tem mais um sentido de viver. Ó Deus, que nessa noite o Senhor derrama da Tua graça, da Tua cura, da Tua unção aqui nessa noite em nome de Jesus. Que nós possamos comer do pão da vida, da água da vida e possamos, Senhor, voltar para o caminho, porque o caminho é sobremodo longo, aleluia. Ó Deus, que aqueles que choram, Senhor, tenham a convicção que o Senhor está com eles, Pai. Porque quem cuida de nós é o Senhor e o Senhor não dorme. O Senhor nos guarda dia e noite. Obrigada, Paizinho. Senhor, cura traumas do passado, traumas talvez de um abuso, traumas, Senhor, talvez de uma ofensa, traumas talvez de frustrações do passado. Cura a mente nessa noite, Pai. Cura corações. Liberta, Senhor, de toda a opressão, de toda mágoa, de toda angústia. E derrama da alegria do Espírito Santo sobre nós. Derrama da paz que excede todo entendimento sobre nós. Ó Pai, seja conosco, Senhor. Restaura o Teu povo, restaura os Teus filhos, para que eles voltem ao caminho e possam continuar servindo ao Senhor, onde quer que o Senhor os coloque. Essa é a nossa oração, Senhor. Confiantes que o Senhor cuida de nós. Confiantes que o Senhor nos surpreende todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.